Nos últimos dias eu finalizei uma obra que foi uma encomenda e nesse vídeo eu quero mostrar como eu preparo essa entrega de obra de arte e também contar um pouquinho sobre o processo criativo dessa obra. Eu tenho a teoria que presentear é um ato super importante. A gente lembra da pessoa, a gente vê um objeto e lembra da pessoa e compra aquele objeto para presentear, mas eu sempre dou muito valor pro embrulho, pro pacote que a gente faz ali quando a gente está presenteando uma pessoa. Então eu quis trazer um pouco disso aqui para o meu trabalho como artista plástica. Então quando eu recebo uma encomenda ou quando uma pessoa quer comprar uma obra do meu ateliê, eu gosto de presentear essa pessoa, cuidar muito bem desse embrulho que a obra vai chegar até ela. E como que eu preparo esse presente, né? A gente tem uma caixa, que é onde eu vou guardar a obra. Dentro dessa caixa, eu coloco um envelope e nesse envelope, algumas informações super importantes sobre a obra. A primeira delas é o certificado de autenticidade. O que a gente tem aqui nesse certificado? A gente tem o título da obra, uma historinha pequena sobre essa obra, contando onde ela foi inspirada, qual que é a técnica que foi utilizada. E depois a gente tem algumas características que são importantes para essa obra na posteridade dela. Então, tem o nome da artista, a série dessa obra, o código dela, a data em que ela foi realizada, as dimensões da tela. A gente também identifica nesse certificado aonde está localizada a assinatura do artista e a gente também especifica a técnica utilizada. Então, por exemplo, eu trabalho com tinta a óleo sobre tela. Por que isso é importante? Porque lá na frente, se a pessoa quiser, se ela estragou essa obra, ela quer fazer algum restauro, ela pode utilizar a técnica especificada nesse certificado. Depois do certificado, eu também coloco dentro desse envelope um manual de manutenção de obra. Então aqui eu coloco pequenas dicas sobre local de exposição, como que você deve fazer a limpeza adequada e também algumas dicas sobre a moldura da tela. E por último, eu gosto de escrever uma cartinha à mão para essa pessoa. No caso, essa obra aqui, contando um pouquinho sobre ela, ela foi uma encomenda de uma grande amiga. Nós lemos juntas um romance, uma tetralogia da Helena Ferrante, e a gente gostou muito e se identificou muito com a história. E a nossa amizade tem um pouco dessa história, de tanto a gente trocar a respeito dessas personagens, e ela se identificou muito com as personagens, então ela pediu para que eu fizesse uma obra inspirada nas bonecas da Lila e da Lenu, que são, né, a Tina e a Nu. Essa tetralogia recentemente foi adaptada para televisão pela HBO e virou uma série televisiva. E nessa série a gente tem a representação dessas bonecas. Então, essa obra ela foi retirada, né? A fotografia é inspirada na fotografia das bonecas que aparece na série da HBO. E um detalhe bem legal dessa obra é que, por mais que ela tenha sido uma encomenda e ela tenha vindo dessa amiga para mim, por eu ter essa proximidade com a obra, por eu ter lido os livros, essa obra mexeu muito comigo. Em cada detalhe que eu ia construindo essas bonecas, eu ia revivendo esse romance, né, que eu li já tem um tempo. E é interessante perceber como uma encomenda, uma obra que vem de um sentimento de um terceiro, pode mexer também com a gente aqui no nosso papel de artista. Então agora eu vou fazer o meu embrulho. Eu vou colocar aqui na ordem, eu gosto de deixar na ordem certificado de autenticidade, manual de manutenção e no final a minha carta. Esse envelope aqui em Goiânia tem um lugar muito legal que mexe só com papéis, que é a Escrisan. E lá tem papéis variados de todas as espessuras, gramaturas, texturas, cores que você pode imaginar. E eles fazem envelopes também.
Daí eu peguei... tinha uma cor lá, essa cor aqui, ela já era um envelope existente. É uma cor padrão deles, eu achei essa cor bem bonita. E aí, eu tenho aqui em Goiânia também uma pessoa que tem um trabalho ótimo, que é o Sérgio, que faz caixas pra mim. Então eu pedi pra ele fazer uma caixa, pedi pra ele ir lá na Escrisan, comprar o papel da cor do envelope e fazer essa caixa. E ela é roxa por dentro. Por que ela é roxa por dentro? Porque o meu sinete, que é tipo aquela velhinha que a gente derrete e coloca, e eu fecho o envelope com o sinete, porque eu acho que fica super elegante e mostra um pouco desse cuidado, né, de fazer as coisas com muito cuidado, com muito carinho. É fácil derreter esse negócio aqui e colocar aqui? Não é fácil, mas eu acho que isso vai transportando para esses materiais sentimento. E quando a pessoa pega essa obra, não é a mesma coisa dela ter pegado uma obra numa sacolinha de papel. Então, as coisas estão aqui dentro. Eu vou... Ah, esqueci de um detalhe, muito importante. Esse certificado aqui, eu imprimo ele, né? Eu faço ele, eu edito, mas eu também preciso bater o carimbo nele e assinar por cima para dar essa validade, essa verificação para ele. Então, vamos fazer isso rapidamente. Tanto o meu carimbo como o meu sinete, eles têm a minha marca, né? A marca aqui do ateliê. Então eu bato o carimbo bem pertinho da obra. E vou pegar uma caneta aqui e eu assino o meu nome. Agora sim, tudo certinho dentro do envelope. Aí eu vou para a parte legal agora, que é derreter a cera que a gente vai colocar no sinete. Ó, minha cera já tá aqui dentro dessa molheira que eu peguei do meu paqueiro, especialmente para isso. Bem molinha. Pega o centro, mais ou menos, aqui do nosso envelope. Eu sempre tento deixar uma quantidade maior de cera cair aqui. Daí a gente pega o sinete. O Daniel inteligentemente fez um pontinho aqui para eu saber qual que é o sentido certo do sinete e a gente carimba. Eu ainda não fiz um que deu assim, não o resultado final, mas tipo nessa hora de puxar, ele dá uma pregadinha. Esse foi o melhor. Acho que é só porque eu tô gravando. E olha só, tanto que fica bonito. Fica descolado. Ok, envelope tá pronto. Deixa eu tirar isso aqui só pra eu não me queimar, que ela tá bem quente. Agora, eu vou pegar esse papel, que é tipo um papel manteiga em grande formato, papel vegetal. Também comprei na Escrisan. E eu vou fazer uma espécie de caminha na caixa. Eu vou dar uma amassadinha nas laterais dele. Assim. Receber o quadro. E aí, eu vou posicionar o quadro. Eu vou fazer um corte nesse papel, um pouquinho menor do tamanho da caixa. E aí eu quero colocar, só repousar ele em cima da tela para a pessoa tirar e ver a tela. Só para ela não abrir a caixa e já ver a tela, sabe? Pra ter aquele gostinho de quero mais, tipo, Das outras vezes eu até embrulhei a tela com o papel, mas eu quero testar esse novo formato, vamos ver. A pessoa que encomendou essa tela é uma amiga minha, né, como eu disse.
E amanhã a gente vai se encontrar, então eu vou ver ela abrindo essa caixa. E eu faço esses testes com essas obras que eu entrego para pessoas próximas. Geralmente eu entrego, eu vejo a pessoa abrindo e aí eu vou testando algumas coisas. Aí, só para dar um tchananã, sabe o que é um tchananã? Um tchananã é uma gracinha. Eu vou carimbar com o meu carimbo bem no centro da folha. Assim. Eu gosto dessa estética do carimbo também, que não é muito certinha, ela é meio podrinha. Eu gostei disso aqui, ó, do papel meio que não mostrar e ao mesmo tempo mostrar o que tá lá embaixo. Eu gosto disso, acho que fica bem elegante. Por cima, eu vou colocar o envelope, repousando aqui, e vou fechar a caixa. Acabou? Não, é claro que não. Agora eu venho com essa fita que é meio natural, mas tem um douradinho também, que é mais um tchananã. E aí eu vou dar a volta nessa caixa com a fita. E eu fiz na última obra que eu entreguei uma tagzinha com o nome da cliente pra colocar. Eu achei que ficou super fofo, eu vou colocar nessa também. Porque é aquilo, né? A gente tá presenteando. Essa obra, ela é exclusiva, só essa pessoa tem. Então eu acho que quanto mais formas que a gente tem de demonstrar isso no nosso pacote, melhor. É mais precioso para a pessoa que está recebendo. E assim, esse negócio de fazer, eu sempre fiz. Eu sempre vou dar um presente, eu gosto de comprar um papel bonito, eu mesma fazer o pacote, mas eu nunca sei o que eu tô fazendo muito certinho. Eu só vou fazendo. Aí se dá errado, eu desfaço e faço de novo. Por exemplo, isso aqui, eu acho que tem um jeito que um profissional mediria, faria uma medição e faria isso da forma certa, mas eu não tenho isso. Por exemplo, a gente tem um pedaço aqui de algo que foi inutilizado. Como a caixa tá nesse sentido, eu começo por esse, que eu quero que o laço fique no sentido de abertura. Aqui embaixo a gente só gira a cordinha e muda o sentido. Isso é uma coisa que eu tento fazer também, como eu sei como tá aqui dentro, como tá posicionado, né? Eu não vou ficar sacudindo essa obra, eu tento também eu mesma realizar essa entrega pessoalmente, porque eu tenho certeza de que as coisas não vão chegar para a pessoa de forma revirada, bagunçada, né? Tô fazendo tudo tão certinho. Ó, faço um lação, corto as pontinhas. Essa fitinha, ela desfaz. Tá interessante fazer um nozinho. Eu devia até ter feito antes. Porque quando você vai fazer o nozinho, ela já vai desfazendo. Mas ó, tá feito. De cá. Faço de cá também. E agora eu vou pegar um papelzinho só pra eu colocar aqui com o nome da cliente. Sopra assim que esse fitinha solta uns cabelinhos. Mas praticamente é isso, esse formato de entrega, né? Eu não cheguei ainda a fazer a entrega de uma obra muito grande, então eu não elaborei isso, mas quando eu fizer, eu quero mostrar aqui também como que eu faço essa entrega de uma obra maior e também todas essas microevoluções que eu for fazendo durante o meu caminho, eu também quero mostrar por aqui. Muito obrigada para você que viu esse vídeo e até a próxima!